Toda obra de demolição deve ser programada e dirigida por responsável técnico legalmente habilitado, porque o enfoque da segurança em obras de demolição é muito importante, trabalhando com mão de obra de característica peculiar, porque é diferente, né, você construir uma edificação do zero na mão de obra convencional do que uma obra de demolição, em que a mão de obra vai ser 100% peculiar, o que torna a atividade de demolição muitas vezes de difícil programação e rotina, o que torna o serviço de demolição um forte potencial de risco. Por isso nós preparamos este vídeo aqui, que contém o passo a passo para uma obra de demolição segura, falando um pouquinho mais por trás da engenharia de demolição. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta para anotar muito bem todas as dicas da engenharia de demolição. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo fizer sentido para você. E vamos lá diagnosticar o passo a passo de uma obra de demolição 100% segura. Independentemente do contrato entre a empresa construtora e a empresa demolidora, existe a responsabilidade da construtora quanto aos danos que a demolidora venha a causar a terceiros. Por isso que é muito importante manter a boa relação, manter um contrato muito bem assinado e justificado pelas duas partes para que essas responsabilidades estejam a par das duas partes. Então, a construtora ela deve exigir que a demolidora ela atenda aos critérios de segurança para que não venha a ter problemas e prejuízos. Sendo assim, a construtora, mesmo que ela contrate uma empresa demolidora para fazer o serviço, ela tem que verificar alguns quesitos. Por exemplo, se a obra a ser demolida é de concreto armado ou de alvenaria. Se for de alvenaria, qual é o plano de desmonte das paredes estruturais, por exemplo? Ou se for de concreto armado, verificar primeiramente as vigas de rigidez dessa estrutura e também verificar se a estrutura ela não está junta à outra, por exemplo, em casos de construções geminadas. E se for o caso, qual que é, se é que vai ter, e prever se vai ter uma obra de reforço nessas construções vizinhas que for geminada, por exemplo. Então tudo isso tem que ser um cuidado tomado pelas construtoras. Antes de mais nada, antes de qualquer serviço de demolição, as construções vizinhas ali do entorno da nossa obra de demolição, elas devem ser examinadas, elas devem ser inspecionadas. Além disso, ao longo da nossa obra de demolição, essas mesmas edificações, elas devem ser examinadas e inspecionadas periodicamente para a gente avaliar a estabilidade daquelas edificações para ver se não estão sofrendo impactos com a nossa demolição e, se tiver sofrendo impacto, quais são as medidas cautelares, as medidas corretivas que nós teremos que fazer perante aquelas situações, problemas das construções vizinhas à nossa obra. Feito isso, iniciando agora a obra de demolição. E a primeira coisa a ser feita é nós retirarmos todos os objetos frágeis da edificação. Como assim? Vidros, ripados, estuques e outros demais objetos frágeis daquela edificação, eles devem ser completamente removidos. E o segundo passo é a gente remover, desligar, isolar, proteger, o que quer que seja, todas as instalações prediais da edificação. Como assim? As instalações prediais de água fria, as instalações de esgoto, as instalações de águas pluviais, as instalações elétricas, as instalações prediais de gás da edificação, as instalações do sistema de combate a incêndio e principalmente todos os sistemas que venham a ser principalmente inflamável. Todas elas devem ser, como eu mencionei, isoladas, protegidas, retiradas, removidas, o que quer que seja para garantir aí a continuidade segura da nossa demolição. Agora, iniciando a demolição de fato, todos os materiais de construção que venha a ser removido,
todos eles devem ser previamente umedecidos. Na demolição de um pavimento, todas as aberturas no piso, elas devem ser fechadas. Claro, salvo aquelas que são utilizadas para o escoamento de materiais, por exemplo. E não pode haver nenhuma pessoa, não deve ter ninguém no pavimento de baixo, ou então em algum pavimento que venha sofrer algum tipo de interferência quando da demolição daquele pavimento. As escadas, elas devem permanecer intactas e desprotegidas para a circulação livre ali das pessoas, dos operários, quem quer que seja que esteja ali. Então deve permanecer desobstruída e intacta até a última parte da demolição dos pavimentos superiores. Então, quando não tem mais nada para demolir lá em cima, aí a gente vem e faz a demolição da escada. Pelo contrário, ela tem que permanecer livre. E agora, como é que aquele entulho, todo aquele entulho, ele deve ser removido? Bom, é previsto aquelas calhas verticais que devem ser presas na estrutura, como se fosse um local para a gente arremessar o lixo, né? Um coletor de resíduos sólidos ali. Então, uma calha ali presa, totalmente presa na estrutura em todos os pavimentos, que a gente faz o descarte desses entulhos mais leves. Essa calha ela pode ser feita tanto de madeira quanto de metal ou um plástico rígido. Então a gente faz o descarte desses entulhos mais leves e lá na descarga dessa calha, lá na parte inferior dessa calha, deve ser previsto um fechamento ali de segurança contra a queda desses entulhos mais leves, muito semelhante ao que a gente usa na bandeja de proteção, por exemplo, nas edificações em construção. Bom, agora em relação aos entulhos um pouco mais pesados, né, que, por exemplo, não cabe na calha ou que fica inviável jogar pela calha, eles nunca, em hipótese alguma, eles devem ser jogados em queda livre, por gravidade. Nunca, jamais eu posso pegar isso e jogar lá embaixo. E aí eu já posso utilizar dispositivos mecânicos, né? Pás para pregar esses objetos mais pesados, né? Dispositivos mecânicos, máquinas, para poder fazer o descarte correto desses entulhos maiores e mais pesados. Jamais qualquer material ele deve ficar pendurado. Vamos supor que num dia não foi possível realizar a demolição de certa peça estrutural que está lá em cima, e aí ela está com risco iminente de queda, né? Aí vamos deixar para amanhã demolir esse elemento, né? Não pode, nenhum material ele pode ficar ali exposto ao tempo, sendo que tem um risco iminente de queda. Vamos deixar cair sozinho, por exemplo. É muito comum, né, a gente ouvir isso, infelizmente. Vamos deixar cair sozinho, né? Tá dando trabalho para tirar. Isso jamais deve ser feito. E por isso que a obra de demolição ela deve ser programada e dirigida por um responsável técnico legalmente habilitado. Se for uma edificação que cumprir o sistema estrutural reticulado, ou seja, possuir laje, vigas, pilares e fundações, e a alvenaria está ali somente para fazer a vedação, o fechamento, não tem função estrutural nenhuma, essas alvenarias elas podem ser demolidas, removidas antes da estrutura, porque não causa ali nenhum prejuízo à estrutura, não tem nenhum perigo ali para a continuidade da demolição. E fora isso, como eu comentei, a empresa demolidora ela deve ter o seu responsável técnico legalmente habilitado para planejar, prever, prevenir e programar todas as etapas da obra de demolição, porque a gente sabe que a prática ela traz sim uma boa experiência, mas o conhecimento teórico em uma obra de demolição é de extrema importância para promover a segurança. Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje e tirado proveito e esclarecido algumas dúvidas aí sobre o passo a passo para uma obra de demolição segura. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos como estes novos por lá. Acompanhar-nos também na RVCast, é o podcast próprio aqui da empresa. É uma conversa super descontraída, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube.
E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixe o seu like aqui no vídeo se o conteúdo fez sentido para você. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.